Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que esta noite, nesse momento de conexão, momento quando vamos estar orando a palavra de Deus, quando vamos estar meditando também na palavra de Deus, quando vamos estar até mesmo declarando bênção sobre cada vida, que esta noite seja uma noite realmente de bênção, uma noite onde você possa, já a partir desse momento, se tranquilizar, pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, para estar acompanhando nesse momento de conexão. Nós vamos agora já iniciar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, através do Salmo de número 98, que você esteja abrindo agora no Salmo de número 98, nós vamos estar lendo este Salmo e ao mesmo tempo louvando e adorando ao Senhor pelo que está escrito aqui nesse Salmo, quem é o Senhor, o que o Senhor faz por nós, nós vamos estar nesta hora adorando ao Senhor. Salmo de número 98 diz assim: cante ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos com o fim da terra viram a vitória do nosso Deus. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Louve-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam músicas ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas. Exulte diante do Senhor o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palma os rios e juntos cante de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aleluias! Cante ao Senhor um novo cântico, porque Ele fez maravilhas. Ele tem feito maravilhas na sua vida, Ele tem feito maravilha na nossa vida, né, irmãos? Então nós temos muito para adorar ao Senhor. O Senhor sempre fala conosco a respeito de louvarmos com cântico de alegria, nós estar sempre com gratidão no nosso coração, oferecendo a Ele a música, o som da música. Sabe, você pode estar orando, adorando, mas você pode também estar entoando cânticos de adoração ao Senhor, porque realmente Ele é o Deus leal. Ele nos ama tanto que Ele é leal, Ele é fiel, Ele é Deus que tem muito para operar nas nossas vidas. Até, se você percebeu, o mar e tudo que nele existe, os rios, bate palmas. Como será isso, né? E junto cante de alegria os montes, cante diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Adoramos o Senhor nesta hora. Senhor, nós te adoramos, porque sabemos, ó Pai, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Meu Deus, se o rio, o mar, as aves, as árvores, nós batemos palmas para o Senhor, é porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa gratidão, do fundo do nosso coração. Receba nesta hora, ó Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Talvez você fale, eu nem sei cantar, né? Como que eu vou ficar cantando, né? Sabe sim, todo mundo sabe entoar um cântico, né? Nós temos um casal aqui no nosso meio, que é um casal de pastores, lá de Moreira Salles. Não tem uma vez que aquele casal não está perto da gente que eles não estão cantando. É incrível, eles cantam na viagem, eles cantam quando nós estamos na reunião, ela está sempre sussurrando um louvor.
e ele já tem uma voz mais forte, ele sempre cantando. É maravilhoso você cantar, adorar ao Senhor. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de segredo do viver vitorioso. Como você está vivendo? Você está sentindo que você é vitorioso ou está sentindo derrotado? Então, a palavra de Deus, lá em Hebreus 10, 23, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que significa esta palavra? Confissão da nossa esperança. Você sabe o que é essa confissão? Como que nós obtemos essa resposta? A resposta está em Hebreus 11, 1. Até falamos dela a última vez que eu fiz a conexão, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não está vendo nada, mas o que você espera? Então, reter firme a confissão da nossa esperança significa não desviar da nossa confissão de fé. Mas como é isso? Irmãos, a unção de Deus vem ao nosso espírito através da palavra de Deus. Então, todas as vezes que você precisa de uma bênção, você precisa de uma vitória, você vai buscar onde? Na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus, é porque é para você. É para nós realmente estarmos firmes nesta hora. E a palavra diz, né? Porque fiel é o que prometeu. O nosso Deus vela em cumprir a sua palavra. Tudo que está escrito, ele vai cumprir. Desde o início até o final, que é Apocalipse, vai cumprir. Tudo vai ser cumprido. Então você precisa manter firme esta confissão. E o que é confessar? Confessar é declarar. Declarar a verdade ou a realidade. Muitas pessoas têm que confessar alguma culpa, não é verdade? Tem tantas coisas para ser feito, nós precisamos muitas vezes de confessar esta palavra. Mas eu quero falar um pouquinho agora, antes da gente orar já, sobre uma pessoa que chama Zacarias. Zacarias, ele precisou de ter uma experiência, porque olha o que a palavra de Deus diz lá em Lucas 1, 13, 18 a 20 diz. O anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei disso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Mas o anjo continuou falando com ele, todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecem, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo lhe hão de cumprir. Olha o perigo aqui, de nós não crermos na palavra. O anjo do Senhor veio e falou com ele, mas o que ele foi olhar? Foi olhar a idade dele, foi olhar a idade da esposa, não creu naquilo que o Senhor estava falando que ia acontecer na vida dele. Será que muitas vezes também nós não fazemos isso? O Senhor está falando que nos abençoa, que nos cura, que nos liberta, que abre as portas, que nos dá uma vida e vida em abundância. E nós ficamos lamentando, chorando, né? E achando que não, que Deus não vai fazer isso, que é muito difícil para Deus, que é impossível para Deus, né? Ah, se eu não for fazer alguma coisa, como que Deus vai fazer? Não é assim que a gente faz? Então, irmãos, nós vamos iniciar já orando, pedindo para que Deus realmente ministre o nosso coração esta palavra que Ele está falando conosco nesta noite. Pedir para Ele realmente gerar fé no nosso coração. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus, como o Senhor falou ali com Zacarias, o Senhor está falando conosco também nessa noite. Não temas, porque aquilo que você precisa
vai acontecer, independente da situação, independente daquilo que você está passando, vai acontecer. Senhor, e nós queremos, ó Pai, como temos ouvido a Tua palavra, queremos pedir, abre o nosso entendimento para entender a Tua palavra e tirar essa mensagem tão difícil que nós temos. Eu não tenho condições, não vou conseguir, isso não é para mim, nasci para sofrer. Misericórdia, Pai. Nós clamamos agora em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento para compreendermos que não há nada difícil que o Senhor não possa operar em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Mas você percebeu que existe confissão boa e confissão má. Se eu quero ser vitoriosa ou vitorioso, eu tenho que ter confissão boa. Vocês lembram de Jó? Jó desistiu? Né? Tantos exemplos, mas eu vou falar de Jó. Jó era um homem que teve realmente uma fé inabalável. Percebemos que a sinceridade de Jó, o diabo resolveu estragar a vida desse servo de Deus. O diabo entrou ali, ele falou com Deus, pediu autorização. Você sabe o relato de Jó, não vou falar tudo que nós não temos tempo. Mas Jó, ele perdeu todos os seus bens, ele era muito rico. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha de bens materiais. E ficou somente uma esposa ali para Jó. E ainda mais, Jó ficou doente. Jó teve chagas da planta dos pés ao alto da cabeça. A coisa ficou tão séria, irmãos, que Jó passava cinza no corpo para aliviar a dor que ele estava passando, e ele usava um caco de telha. Imagina o que é um caco de telha para tirar aquela podridão que ficava na superfície do corpo dele. Misericórdia, né? Misericórdia. Tanto que a esposa falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó deu uma resposta de um servo fiel. Ele disse: como fala qualquer doido, assim você está falando agora. O Senhor, ele falou, ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ele não perdeu porque ele conhecia a palavra. E ainda veio, né? Além da mulher, veio os amigos, falar ali também que Jó estava em pecado. Em vez deles virem confortar, trazer consolo, eles vieram trazer acusação. Veio trazer acusação ali também. Mas Jó não se importou. O que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele não perdeu a esperança. Não perdeu, mesmo com toda essa situação. E sabe o que aconteceu? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Deu uma experiência para ele. Ele foi orar pelos amigos. Aqueles amigos, sabe, irmãos? Aqueles amigos. Ele foi orar por aqueles amigos. E o Senhor fez com que aqueles amigos trouxessem e começassem a trazer aquilo que Deus ia operar na vida de Jó. Começaram a trazer, cada um trouxe alguma coisa e foi acrescentado. E Jó teve o dobro de tudo quanto ele possuía antes, porque ele declarou palavra de bênção. Ele teve filhos, filha, teve 7 filhos e 3 filhas, teve juntas de boi, ele viveu 140 anos depois de tudo isso ainda, morreu velho, farto de dias, mas porque ele confiou e creu no Senhor. Por que a mulher ficou falando que a esposa falou? Ela falou, mas ele não aceitou. E ela ficou porque através dela ele ia gerar esses novos filhos. Aleluias! Deus não esquece. Está tudo no controle de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. Qual é a confissão que você está falando? Boa ou má? Má é aquela dos 10, aquelas dos 10 espiões sem visão, né? Moisés mandaram os espias para olhar a Canaã, a terra prometida.
Mas foram lá, né? Uns foram, viram que a terra era boa, mana leite e mel, que tinha o fruto, vieram até de novo ao homem falar o que tinha ali, mas 10 homens deram má notícia. 10 homens vieram falar, sabe do quê? Do inimigo, dos gigantes. Enquanto que 2 não. 2 viram que era tão boa a terra, que viram os frutos, viram tudo que Deus fazia ali, mas infelizmente os outros ficaram com medo. As más palavras traz medo. Por isso, irmão, você deve se alimentar da palavra de Deus, não de coisas erradas, coisas que só falam de morte, que só falam de confusão, senão daqui a pouco você está falando, né, o que a palavra de Deus fala. Os maus costumes, as pessoas que têm maus costumes, as más palavras corrompem. Nós precisamos tomar cuidado de não falar as más palavras. Então agora nós vamos orar e pedir para o Senhor, primeiro, perdão por todas as palavras ruins que nós temos falado, por toda dúvida que nós temos tido em relação ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós estamos diante do Senhor para realmente falar ao Senhor que nós cremos, nós acreditamos na Sua palavra, nós acreditamos nas Suas promessas. Por isso, ó Deus, nós não queremos ser como aqueles 10, ó Deus, que negaram, ó Deus, que diz que não viram as coisas boas. Nós não queremos ser, ó Deus, como Zacarias, ficar até mesmo mudo por não falar, por não crer na verdade. Meu Deus, ele ficou mudo porque ele ia continuar duvidando da sua palavra. Nós não podemos duvidar, não podemos usar a nossa boca para falar o mal, para declarar coisas ruins, coisas difíceis, seja sobre nós, seja sobre nossa cidade, nossa igreja, nossa família. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa maneira de falar, Senhor. Que nós possamos falar as coisas que agradam ao Senhor, que está escrito na sua palavra, ou calar-se, que é o melhor quando nós não sabemos o que vamos falar. Tede misericórdia, perdoa, Pai, todas as palavras ruins que já semeamos nessa terra. Nos perdoa, Senhor, nos purifica e nos santifica, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então vamos a partir de hoje confessar coisas boas. E qual que é a verdadeira confissão? Em Atos 27, ele fala do apóstolo Paulo, que estava sendo conduzido para Roma, né? E estava ele e outra tripulação no navio. Você sabe dessa história, né? Do relato ali de Atos 27. E o Senhor ali, Paulo diz que ele estava numa grande turbulência, mas ele manteve em comunhão com Deus e declarou aos demais que estavam junto: portanto, exorto-vos a quem comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Paulo, ele era um ministro do Senhor, mas para os romanos ele era um prisioneiro. Mas ele conhecia o Senhor, ele era um homem cheio de fé. Por isso, o que ele falava acontecia. Sabia que o que nós falamos acontece? Lá em Eclesiastes diz que as palavras boas, os anjos vêm e recolhem. As palavras más, as aves de rapina também vêm e leva e faz acontecer na sua vida. Tem que tomar muito cuidado com isso, com as palavras más, que se você acha assim que você falou, não vai ter consequência, vai ter consequência sim. Então, por isso nós precisamos entender. Irmãos, e ali fazendo, nesse momento, ali eles estavam, a tempestade durou dias, o naufrágio do navio, houve o naufrágio, já falamos sobre isso, a noite fria,
o apóstolo foi pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira. E sabe o que aconteceu ali? Uma cobra veio e mordeu a mão de Paulo. E as pessoas, como sabiam que se essa cobra mordesse, a pessoa morreria, eles ficaram, sabe fazendo o quê, irmãos? Aguardando a morte de Paulo. Não tinha fé nenhuma, né? Não tinha fé nenhuma. E Paulo não, Paulo confiou na palavra de Deus, que a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus diz? Pegarão nas serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Essa é a palavra para nós. Então, naquele momento ali, Paulo tranquilamente, simplesmente sacudiu a mão dele, jogou fora, sacudiu aquela víbora, e todo mundo esperando que acontecesse com ele. E sabe o que aconteceu? Nada, porque ele creu na palavra de Deus. Então você precisa crer na palavra de Deus. E nós vamos mais uma vez orar. E como diz Paulo aqui, né? Que a experiência foi muito marcante aquela experiência. Então Paulo também fez algo que a notícia espalhou muito naquela cidade, tudo o que aconteceu com eles, e Paulo impôs as mãos sobre o enfermo e curou. Então você pode também pôr as mãos sobre os enfermos e curar, desde que você tenha fé autêntica, verdadeira. Não brinque com o nome de Jesus. Não use esse nome só para dizer que está usando o nome de Jesus. Não é por aí, tá bom? Então vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, ó Pai, temos de confessar a sua palavra com certeza absoluta em qualquer situação ou lugar. Precisamos anunciar a verdade, dizer aquilo que o Senhor diz, o que o Senhor fala ao nosso espírito, pois só desta forma seremos bênção para o reino do Senhor. Nós estamos aqui nessa terra, Deus, para ser bênção, para ser canal de bênção, de salvação, de libertação, de cura, de livramentos. É isso que nós precisamos, ser esse canal de bênção. E nós clamamos agora, Pai, como o Senhor colocou aquela fé no coração ali de Paulo, porque ele conhecia a palavra, que nós também possamos meditar na sua palavra dia e noite, para também sermos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, para você realmente ter vitória, para ser uma pessoa vitoriosa, você tem que meditar na palavra de Deus. Porque como você vai falar a palavra de Deus na hora da sua oração se você não conhece a palavra? Você não pode chegar ali e falar a palavra que a irmã Carmen está falando, a palavra que o pastor falou, não. A palavra que está escrito na palavra de Deus. E olha o versículo que eu vou ler aqui agora, em 1 Coríntios 3,6. O apóstolo Paulo novamente chama a atenção do povo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha, você viu? 3 situações, né? Então nós precisamos entender o seguinte. Aqui está falando da palavra de Deus, que é uma semente. Essa semente tem que germinar no nosso coração. Essa semente tem que gerar fé no nosso coração. Essa semente tem que trazer mudança no nosso coração. Por isso eu tenho que meditar nela dia e noite. Tenho que ter prazer em meditar nessa palavra. Eu tenho que desejar esta palavra. Como diz no Salmo 1, não andar segundo o conselho dos ímpios. Ele fala que é não. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas antes eu tenho que ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoada. Por isso nós temos que meditar na palavra de Deus. Não podemos ser pessoas fracassadas, pessoas derrotadas. Simplesmente estamos dentro de igrejas evangélicas. Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos meditar não só na hora do culto, nas nossas casas. Buscar a palavra, orar e deixar. É o alimento. Você comeu arroz, feijão,
carne hoje? Você já meditou na palavra de Deus? Então medita que você vai ser um homem e uma mulher próspero e abençoado. Então vamos orar agora. Eu queria que você agora se colocasse diante do Senhor. Talvez você não tenha tido este cuidado. Tenha cuidado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor para clamar, ó Deus, sobre esse cuidado que temos que ter para ser homens e mulheres abençoados. Precisamos cuidar com as palavras. A tua palavra diz: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, para não falar mal com a minha língua. A palavra de Deus também diz que nós não podemos calar acerca da palavra de Deus. Nós temos que ficar atento àquilo que nós estamos falando. Se é palavra de Deus, é palavra de Deus. Muitas pessoas, Senhor, têm confundido o ditado popular com a palavra de Deus. Às vezes fala, está escrito, não está escrito. Fala o que está escrito na palavra de Deus. Pai, como diz o Salmo 119, em teus preceitos nós meditaremos e olharemos para os teus caminhos e sabemos que o resultado vai ser bênção. Por isso, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, esta pessoa que precisa de mudar de posição, sair do fracasso para a vitória, Deus, que agora ela tome uma posição neste momento, que esse momento seja um momento de tomada de posição dela agora, para que ela possa receber do Senhor as bênçãos as quais ela está precisando. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, seja abençoado, seja uma pessoa próspera, seja frutífero, receba agora todas as bênçãos que você precisa, de saúde, financeira, bênçãos espirituais, qualquer bênção para você e para a sua casa, para a sua empresa, receba nessa hora, porque de acordo com a palavra de Deus, eu declaro vocês abençoados em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.